Agora, na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade você encontra aqui. Aqui, a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, muito bom. Boa noite, né, meu amigo? Muito boa noite, minha amiga. Você que está ligadinho aqui na nossa programação, ligadinho aqui na Rádio Voz Amiga, acompanhando sempre entrevistas aqui, acompanhando sempre canções, louvores que edifica a sua alma, a sua vida. E hoje, como eu disse, como eu já tinha divulgado na nossa programação durante o dia, hoje aqui na rádio, também ontem, hoje estarei aqui com o pastor Márcio da Assembleia de Deus MS, vai estar trazendo um testemunho impactante aos nossos corações. Antes de estar passando para o pastor fazer a sua saudação, cumprimentar os irmãos, lembrando que esse testemunho estará ao vivo na rádio, está ao vivo na rádio para você que está acompanhando através do site, através do aplicativo, através do portal do Radiosnet e outras plataformas também. E nós estamos gravando essa entrevista. Na sequência, logo após esse testemunho, nós estaremos disponibilizando na íntegra em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Eu sou chato, né? Todo dia, toda entrevista, toda participação aqui, eu toco nessa tecla aí para você se inscrever, para você ativar o sininho, para você comentar nos vídeos, para você nos ajudar, para que o algoritmo do YouTube, através do seu comentário, através do seu like, o algoritmo do YouTube está recomendar os nossos vídeos, recomendar o nosso canal para mais e mais pessoas. Então vamos cumprimentar o pastor Márcio, dar uma boa noite para ele. Boa noite, pastor Márcio. Boa noite. E eu saúdo todos os ouvintes da rádio na Santa Paz do Senhor. Rádio Voz Amiga, pastor Márcio. Rádio Voz Amiga, na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. E o nosso irmão João, né, que Deus dá a oportunidade de estar aqui, né, para nós passar um pouco da nossa experiência, de vida que nós tivemos, testemunho muito forte. E eu estou aqui, né, pela presença de Deus. Peço que todos os ouvintes também venham acompanhar e venham também divulgar essa rádio, que essa é uma rádio que abrange todo o território nacional e internacional. Divulgar, né, irmãos? Para que a voz do nosso Senhor Jesus Cristo seja divulgada a todos os continentes. Isso mesmo. Então, como eu disse, esse testemunho é tremendo. Ontem nós tivemos também um testemunho, já está ali no nosso canal, testemunho do pastor. Eu não vou ousar lembrar o nome do pastor, que eu não lembro. É um pouco difícil de lembrar o nome do pastor que trouxe o testemunho ontem. Mas hoje nós teremos o pastor Márcio, que vai estar trazendo esse testemunho. Eu vou passar agora, em definitivo, para o pastor Márcio estar iniciando seu testemunho. Fica à vontade, pastor. Não precisa olhar tempo, não. Fica à vontade, deixa o Espírito Santo usar o Senhor, contar o testemunho para estar edificando as nossas vidas, para estar edificando os nossos ouvintes, a pessoa, você que talvez está passando por uma situação difícil, talvez está buscando algo da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Ouça esse testemunho tremendo que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração. Glórias a Deus. Bom, antes de começar o meu testemunho, gostaria de ler uma passagem na Bíblia que fica em Mateus capítulo 7 e o versículo 7 em diante. No final do meu testemunho, os irmãos vão entender o porquê que eu estou lendo este versículo na Bíblia, que diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante, diz: Pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e aos que bate abre-se-lhe-á.
Glórias a Deus. Eu quero começar aqui o meu testemunho, irmão João. No ano de 2002, eu morava na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. E ali que eu conheci a Assembleia de Deus. Eu era jovem naquela época, era rapazinho. E ali que eu aceitei a primeira vez Cristo como meu único e suficiente Salvador. E permaneci nos caminhos de Cristo até os meus 17, 18 anos. E com a influência de amigos, né, algumas curiosidades que a gente tem na vida, eu me desviei dos caminhos de Cristo. E nesse período, né, conheci várias pessoas, conheci o mundo mesmo realmente, o que o mundo oferece, né, e não vou negar que o mundo não oferece só coisa ruim, o mundo oferece coisas boas também, mas essas coisas que o mundo nos oferece, ele pode nos trazer ruínas, né, no futuro. E aí eu conheci muitas pessoas, né, tinha muitos amigos, e uma noite eu estava em casa com uma ex-namorada minha e passei a noite ali, e aí ela tinha que trabalhar no domingo, pastor João, irmão João, ela tinha que trabalhar no domingo, esse dia era um dia de sábado. E nesta noite, ela falou: Márcio, me leva para casa que eu vou ter que trabalhar amanhã e pego o primeiro ônibus. E eu saí com ela de casa, morava perto da minha casa. E chegando na casa dela, ela entrou para dentro e eu falei: eu vou subir, vou embora que amanhã eu vou jogar bola, vou dormir um pouco. Isso era 4 horas da manhã já. E aí eu estava no portão da casa dela, ela saiu correndo de dentro de casa e gritou: Márcio. Eu até assustei, né? Eu falei: o que foi? Ela falou o seguinte: quando eu fui abrir a porta do banheiro para tomar banho, eu vi você tudo ensanguentado. Aí eu olhei para ela assim, dei risada. Falei: não, você quer que eu acabo de dormir aqui com você? Quer que eu fique aqui? Ela falou: não, é sério que eu tô falando com você. E eu não dei ouvido, né? Eu falei: não, fica aí que eu vou embora. E subi. Eu já estava uma quadra longe da casa dela, ela veio correndo, chorando, gritando. Falou: Márcio, eu saí do banheiro, quando eu abri a porta do meu quarto, eu vi você tudo ensanguentado, na porta do meu quarto caído. Aí eu comecei a ficar meio preocupado com aquilo. Mas conversa vai, conversa vem, fiquei ali uns 15, 20 minutos com ela. Ela se acalmou, ela estava muito apavorada, eu lembro até hoje nesse dia. E ela se acalmou e foi para dentro. E eu subi a rua, faltando uma quadra para chegar em casa. Tinha um bar, né? Tinha movimento ainda. E tinha uns 2 amigos meus ali. E aí o rapaz parou e perguntou pra mim: Márcio, você vai jogar bola amanhã? Eu falei: vou. Aí ele falou: que hora você vai? Eu falei: lá para umas 1h30 eu vou descer lá pro campo. E aí eu ia dormir um pouco. E 1h30 eu ia pro campo. Pastor, só uma gentileza. Só levanta um pouquinho o microfone que ele pega aqui na lateral. Isso. Okay. Glórias a Deus. Isso, aleluia. 100%. E aí, nessa conversa com meus amigos ali na esquina, eu cruzei meu braço, estava parado, olhando pro meu amigo, e eu vi a sombra. Eu vi na sombra um rapaz com um revólver na mão 38 e levando na direção da minha cabeça. E aí eu assustei. Quando eu olhei, ele já estava em cima e disparou um tiro. E o tiro entrou no meu pescoço do lado esquerdo, né? A bala, queima-roupa, foi pertinho. Ele ia levar o revólver dentro do meu ouvido. E a bala pegou no meu pescoço e parou na minha coluna. Né? Mas na hora, assim, eu só escutei o barulho, aquele estupido forte, né? E aí os meus amigos falam que eu fui pra cima do rapaz. Segurei no braço dele, eu não vi nada. Mas segurei no braço dele, derrubei ele. Naquela época eu era novo, né? Forte. Eu jogava muita bola, então eu tinha bem preparo. Até inclusive os médicos falaram que eu não morri por causa do preparo físico que eu tinha, mas eu creio que não. Eu creio que eu não morri ali porque Deus tinha uma promessa na minha vida, né? E minha mãe já era, desde quando eu nasci num lar cristão, graças a minha mãe, né? Graças a Deus, Deus me deu uma família boa, minha mãe cristã, meu pai não era, mas meu pai nunca proibiu minha mãe de ir na igreja. Incentivava, né? E minha mãe, desde nós pequenos, sempre levou nós para a igreja. Então, naquele momento que eu levei esse tiro, eu comecei a brigar com esse rapaz.
Aí eu lembro que um deles aí me deu uma cadeirada nas costas. E aí nessa cadeirada eu olhei para trás, vinha vindo mais 2 amigos dele, desse rapaz que me deu o tiro. Vinha correndo com uma arma na mão e começou a atirar. E eu levantei e comecei a correr em zigue-zague. E aí o pescoço estava furado, né? O meu pescoço do tiro, o sangue esguichava longe. E ali eu comecei a pensar, para onde que eu vou? Baleado, né? De madrugada, não tinha ônibus, não tinha um carro em casa, né? Nessa época morava só eu e meu irmão em Cuiabá, o Flávio. E aí eu lembrei de um amigo meu, um rapaz que era cabeleireiro, ele tinha um carro. E aí eu lembrei nele, eu falei, rapaz, eu vou lá no Tom. E fui. Pulei o muro, mas como o meu pescoço estava furado, eu não conseguia falar, porque a voz saía pelo buraco do pescoço. E nesse momento eu comecei a bater na porta dele e eu escutava ele gritar, quem tá aí, quem tá aí? E eu não conseguia falar que era eu, que eu estava com o pescoço furado, e quem sabe, quando você fura a garganta, né, o ar sai pela garganta e você não consegue, não sai a fala, a voz. E aí ele abriu com um revólver na minha cara. Quando ele me viu, ele falou, Márcio, é você? Eu balancei a cabeça. Aí ele falou, o que que foi? Como eu não conseguia falar, o que que eu fiz? Eu apontava para ele que tinha levado um tiro no pescoço. E aí ele viu aquilo, ele falou, tira a camisa, coloca a camisa no furo que eu vou te levar você no posto, no hospital. E ali, irmãos, é aí que entra essa palavra que eu li aqui, né? Quando você busca Deus, né? E ele me colocou dentro do carro dele, a gente saímos, e eles saíram correndo, né? De madrugada, é bom que não tinha muito movimento na rua. E ele parou num posto policial. Falou, Márcio, eu vou parar aqui porque você não vai aguentar, porque eu estava morrendo, meu pescoço estava inchado, eu não estava conseguindo mais respirar. E aí chegou no posto policial, os policiais estavam até dormindo, eu lembro até hoje. Os policiais saíram vestindo calça, sem camisa, uns de bermuda. E me viu naquela situação, e até ele se arrumar, irmãos, eu lembrei nessa passagem de Deus, quando fala pedir, dar-se-vos-á, e buscar e achareis, né? Bateis e abrirei-vos-á. E naquele momento eu lembro até hoje, até comoveu todos os policiais que ali estavam, e o rapaz, o Tom, que me levou para o hospital, até eles, né, no posto policial. Eu ajoelhei no chão naquele momento. Eu já estava sem respirar, meu pescoço estava inchado demais, eu estava sem fôlego. Eu ajoelhei no chão naquele momento, levantei as mãos para cima e pedi para Deus. Falei, Senhor, me dá mais uma oportunidade de vida. Me dá uma oportunidade que eu vou servir o Senhor, eu vou andar nos teus caminhos, não deixa eu morrer não. Eu lembro até hoje as palavras, eu falei, não deixa eu morrer. Eu tinha 22 anos, eu falei, eu sou novo demais, meu Deus. Cuida de mim. E neste momento os policiais se comoveram, me pegaram, colocaram dentro da viatura. Eu lembro até hoje, foi 2 viaturas, uma na frente abrindo caminho e a outra atrás. Chegando naquele hospital, os policiais compraram a briga, entraram correndo comigo lá dentro, e os enfermeiros estavam atendendo até outras pessoas, outros pacientes também. Eu lembro hoje tinha mais uns 3 pacientes que tinham levado tiro, outros facadas. Estava na minha frente, o policial já chegou pedindo para me atender, né? Que ele viu a comoção quando eu ajoelhei e pedi para Deus. E ali eu lembro que eles me colocaram numa maca. E foram mexer comigo, mas eu não respirava mais. Não conseguia mais respirar, meu pescoço estava muito inchado. Aí eu levantei e comecei a bater nas macas, gritar, tentar gritar, e não saía a voz, eu jogava as macas para cima. E aí veio um enfermeiro, me levou lá pro centro cirúrgico. Não, vamos levar o rapaz pro centro cirúrgico agora. Chegou no centro cirúrgico, tinha um doutor lá, e ele começou a palpar meu pescoço, mas meu pescoço estava muito inchado, e ele não achava o lugar de cortar ele, para colocar o aparelhinho para mim poder respirar, né? E neste momento, todo mundo, eu só ouvia as pessoas, aí vão perder o rapaz, vão perder, ele tá morrendo, o batimento cardíaco dele tá muito baixo. Irmãos, naquele momento eu conheci o que é o mundo espiritual. Eu lembrei naquele filme O Gosto do Outro Lado da Vida, que tem uma cena que passa, que quando eles estão morrendo, os homens maus, vem uma sombra de saindo da terra para pegar eles. E aconteceu isso daí comigo. Eu olhei nas paredes, eu vi um monte de sombra subindo
até o teto do quarto que eu estava, na UTI, no CTI, no centro cirúrgico, e descendo para me pegar, aquele monte de sombra negra. E ali eu comecei, por dentro, pedir para Deus ter misericórdia de mim naquele momento. E naquele momento teve um enfermeiro que falou: vamos chamar o doutor, eu esqueço o nome dele, faz muito tempo, né? Era um japonês, lembro que ele era japonês. Depois ele foi me visitar no quarto, falou: vamos chamar o doutor fulano de tal. E correram lá, e ele estava fazendo uma cirurgia também. Eu sei que tiraram ele dessa cirurgia, trouxe ele às pressas. Irmãos, foi milagre de Deus, porque quando ele me viu, ele já colocou a mão no meu pescoço e falou: é aqui, corta aqui. Aí ele cortou com a navalha, no bisturi, né? Quando ele cortou, o meu fôlego veio. E aí quando o meu fôlego chegou, que eu comecei a respirar, aquelas sombras que estavam já tudo em cima de mim, ela foi voltando tudo pro teto, voltando pelas paredes e descendo pelo chão do hospital. E aí veio o fôlego da vida e todo mundo que estava naquele centro cirúrgico se comoveram, né? Os enfermeiros, os médicos. E depois eu tive várias visitas de médico lá no quarto, né? Porque ninguém acreditava. O médico fala que eu fiquei mais de 30 minutos sem respirar. Ele fala que é impossível o ser humano ficar mais de 30 minutos sem respirar, e ele não sabe como que não deu sequela, né? Porque os irmãos sabem que o nosso cérebro necessita de oxigênio. E neste momento, né, que eu fiquei esses mais de 30 minutos sem respirar, foram vários médicos, vários pessoal do hospital, diretor da Santa Casa, várias pessoas lá conversar comigo. Não acreditavam que eu fiquei, né, 100% bem. Não deu nada de complicação no meu cérebro, nada. E de lá para cá, quando eu tenho a oportunidade de falar na igreja, de contar esse testemunho, irmãos, porque a gente veja, né, várias pessoas morrendo, né, muitos por não conhecer a palavra de Deus, e muitos que conhecem na hora de algum problema, de alguma coisa, não pede para quem necessita pedir. E naquele momento que eu ajoelhei lá no posto policial e levantei minhas mãos para o céu e clamei a Deus, clamei de coração, falei: Senhor, não deixa que eu morra, eu sou um rapaz novo, tenho 22 anos, e eu vou trabalhar na tua obra, né? E Deus me deu mais essa oportunidade. Então eu quero dizer para todos os ouvintes da rádio, neste momento, que a gente tem um por nós, e esse é Deus. Ele cuida daqueles que o clamam, Ele cuida daqueles que confiam nele, Ele cuida daqueles que necessitam da tua presença na vida. E toda vez que eu passo um recado lá na igreja, né? Hoje eu sou o co-pastor daqui da Popular, sou o co-pastor do pastor setorial, e a gente tem um trabalho, quando te conta um testemunho, eu sempre lembro dessa passagem, né? Tem vários outros testemunhos, tomei outros tiros na costa, mas daí foi em outro lugar. Mas esse do pescoço é uma coisa inacreditável. Assim, olhando no olho nu, no olho humano, ninguém, né, vai acreditar: mas você ficou meia hora sem respirar, como assim? Se a gente não consegue ficar 10 minutos, 15 minutos sem ter uma complicação. E eu, pela misericórdia de Deus, né, estou aqui contando esse testemunho, né? Creio que teve já muitas pessoas que ouviu esse testemunho na igreja, depois foi falar para mim que um testemunho forte, que se converteram alguns, né? Outros passaram para frente esse testemunho meu. E é o que eu quero dizer, é isso daí, para os irmãos que estão ouvindo neste momento, né? Até mandei lá o link para os meus parentes no estado de São Paulo, né? Se eles estiverem ouvindo, eu sei que tem muitos parentes meus que não são cristãos ainda, né? São pessoas que têm sua religião, a gente respeita, mas eu
através dessa rádio, né, Voz Amiga, eu creio que vai alcançar muitos corações, muitos homens e mulheres que estão se desviando dos caminhos de Cristo, ou aqueles que não aceitaram ainda Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu creio que Deus vai plantar uma semente através desse testemunho. Irmão João, creio que Deus vai abrir muitas mentes, né, corações de pessoas que estão passando por dificuldade na vida. E não é fácil nos dias de hoje. O inimigo, ele quer... O objetivo dele é nos, né, tragar, né, nos tirar a paz e tirar a presença de Deus da nossa vida. E através desse testemunho e dessa rádio, que vem abranger várias pessoas, né? Eu sei que neste momento, tem muitas pessoas que estão passando por dificuldade, falta de esperança. E a esperança nossa é Jesus. Ele é o Salvador da nossa alma. Ele é, para mim hoje, Ele é tudo. E eu costumo falar, irmãos, né, quando eu converso com os pessoal, eu trabalho de encarregado numa empresa faz 21 anos, né, eu cuido de mais de 50 funcionários, e eu costumo falar para eles que uma das coisas que eu me arrependo é de não ter servido a Cristo quando eu era mais novo, quando eu desisti, né, eu desviei dos caminhos de Cristo com 17, 18 anos, de não ter servido Ele quando eu era mais novo, de não ter lutado, levar essa palavra, levar o Evangelho para quem realmente necessita, né? Que a palavra de Deus fala aqui também, em Mateus, ela diz aqui também que Mateus 9:36, que Jesus fala, né? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A palavra de Cristo fala, a Bíblia, né, cita que tem poucos ceifeiros e a seara é grande. E eu me apego nessa passagem, né, porque eu era jovem e não aproveitei em divulgar o Evangelho. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, e o nosso irmão João aqui deu essa oportunidade na rádio, né, Voz Amiga, para contar esse testemunho, para falar de Cristo. E é isso, irmãos. Meu testemunho, eu creio que vou ter outras oportunidades para falar de vários acontecimentos que aconteceram na minha vida. Deus tem me sustentado nas tuas mãos, e eu creio que a próxima oportunidade que eu tiver, eu tenho outro testemunho para contar, né, de um sonho que eu tinha. E eu tive a participação muito grande da minha esposa, da Cristina, que ela não está aqui neste momento, que ela é dirigente do círculo de oração, né, e está tendo um trabalho lá na igreja. Ela está lá, não pôde vir, mas ela tem um testemunho para contar uma outra oportunidade, né, e ela me ajudou muito. E como esposa, né, a Bíblia fala que quando o homem e a mulher se casam, se torna uma carne só. Mas eu vou ter essa oportunidade, né, de contar esse testemunho, irmão João. E creio que essa rádio vai tocar em muitos corações, né? É uma rádio que foi criada no propósito de Deus. E que os irmãos venham divulgar essa rádio, que os irmãos venham passar essa rádio para os amigos, parentes. É uma rádio séria, uma rádio que fala do Evangelho, né? Uma rádio com índole boa, né? O nosso irmão João, que é o proprietário da rádio, né, dá as portas abertas, né, para aquele que quer falar do amor de Cristo, contar um testemunho, né, e ter uma oportunidade aqui na rádio, né. Ele é um homem que eu creio que é direcionado por Deus para fazer esse trabalho. Uma rádio que apoia, né, a igreja, apoia aquele que quer falar do amor de Deus. E é isso daí, irmão João. Eu creio que vai ter outras oportunidades, né? A gente está conversando aqui. Creio que nós vai ter um horário aqui, em nome de Jesus,
para divulgar, para falar do amor de Cristo. Mas daí eu vou conversar com ele mais tarde, né, no off. E a gente vai se acertar e os irmãos vão ouvir muito minha voz de hoje em diante aqui. Né? É uma oportunidade que eu estou tendo de ouro. Com certeza. Ó, bênção de Deus, testemunho impactante, abençoado aqui, que o pastor Márcio trouxe para nós aí. Você que está acompanhando. Quer mandar um abraço aí pro pessoal que está. O senhor falou que tem um monte de gente, né? Vai até. Eu fiquei com medo até de travar o site, travar o aplicativo, porque o senhor falou que todo o pessoal lá da onde? Qual que era? São Paulo, de Cuiabá, de Araçatuba, de Campinas. Eu deixei até o suporte da rádio lá em prontidão. Falei, ó, se der algum pane aí, ó, vocês fiquem em prontidão, porque vai... Eu creio que vai ser top, vai... Ó, mas brincadeiras à parte aí, quero agradecer o pastor Márcio aí que recebeu esse convite, veio estar aqui na Rádio Voz Amiga. Como diz, né, a Rádio Voz Amiga, ela é uma voz de Deus na sua vida, levando informação e levando também o evangelho, levando canções, levando música, levando interação também para você e testemunhos para edificação da sua vida. E eu agradeço o pastor Márcio, eu agradeço você, amigo ouvinte. Não se esqueça, hein? Mais uma vez, você é incisivo, você repetitivo mais uma vez. Não se esqueça, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. E breve, você que gostou, tá nos ouvindo aí, gostou essa voz aí do pastor Márcio, gostou do testemunho, outros testemunhos terá aqui. Nós estamos em conversa bem longas aí para ter uma programação do pastor Márcio aqui na Rádio Voz Amiga. E breve, eu creio que vai dar certo isso daí. Quero agradecer. Algo mais que o senhor queira acrescentar antes da oração, pastor? Fica à vontade. Não, primeiramente, né, agradecer a Deus da oportunidade, agradecer você por esse espaço, né, que Deus venha abençoar você grandemente, você está fazendo um bom trabalho, né, e agradecer minha mãe, né, agradecer meus irmãos, que sem a família a gente não... Ô, pastor, eu lembrei da Xuxa agora. Lembra do programa da Xuxa antigamente? Quer mandar um abraço para alguém? Para minha mãe, para meu pai, especialmente para vocês. O senhor é dessa época, pastor? Sim. Xuxa eu já assisti quando era criança. Lembra dessa época? Perguntar para as crianças, para quem que você quer mandar abraço? Para minha mãe, para meu pai, especialmente para você. Mas é isso daí, a família, né? Eu prezo muito, porque sem a família, né? A família é uma base de Deus, né? Quando Deus fez o mundo, o universo, fez a terra, o céu, ele fez o homem e viu que não era bom que o homem vivesse só, fez uma companheira, né? Deus, ele falou que fez uma companheira, tirou da costela de Adão, né? Não tirou nem do pé, nem da cabeça, mas tirou do meio da costela para que vivesse juntos, né? Um respeitando o outro. E é isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço também os ouvintes da rádio, né? Que Deus venha abençoar todos vocês, continue apoiando essa rádio, continue divulgando ela, que é uma benção. Essas são as minhas palavras. Agradeço, pastor Márcio, agradeço aos nossos ouvintes. E para encerrar, pastor, faz uma oração aí para nós aí. Então vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, né? E que Deus venha continuar nos abençoando e nos dando inspirações, nos dando capacidade de falar do amor dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este momento. Papai do céu, em nome de Jesus Cristo te pedimos, o Senhor abençoe todos os ouvintes da rádio, o Senhor abençoe o proprietário desta rádio, o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo. Pai, entra com providência nas nossas vidas, o Senhor conhece os nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida. Não deixe que nós caia em tentação, mas livre-nos de todo mal. Abençoe os nossos governantes, abençoe o nosso país, abençoe todos aqueles que dependem do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Agradeço. Ligar o microfone. Agradeço o pastor Márcio, agradeço aos nossos amigos ouvintes. E não se esqueça, mais uma vez, frisando, mais uma vez falando para você, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. E é isso, daqui a pouco já vai estar na íntegra esse testemunho do pastor Márcio, a oração, tudo
ali no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube.